Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 2 de maio de 2020, comunicando a minha total desilusão com os rumos que estão tomando nesse país, e com essas manifestações. Eu, inclusive, vou recomendar um vídeo da Gabriela Prioli, que é alguém que eu tenho acompanhado, tem me decepcionado um pouco, porque está indo muito para a esquerda, tal qual o Eduardo Moreira, mas ainda tem conteúdos muito bons. O Eduardo Moreira, apesar de estar envezando esse esquerdismo cultural, a análise econômica dele ainda é muito boa. E a Gabriela Prioli, digo a mesma coisa da análise jurídica e política dela. Vou recomendar ao final do vídeo. Mas, porque ela explica basicamente todas as coisas que eu diria, então já estão ditas e bem ditas ali. Então eu só vou acrescentar algo que também não depende que você veja o vídeo dela primeiro. Mas o ponto é que nós estamos numa situação curiosa. Observa, nós tivemos mortes de negros no Brasil sempre, desde sempre. Até o próprio caso da Marielle Franco, esses casos recorrentes em favelas estão o tempo todo. Poderia ter ocorrido um levante a qualquer momento. Mas quando é que esse levante ocorre? Quando um negro norte-americano é morto lá nos Estados Unidos. A gente não consegue manter o foco da nossa questão imediata. A gente tem que copiar sempre o que vem de fora. Não bastasse o nosso presidente da República aí babando o ovo de Estados Unidos e Israel e seus militantes levantando bandeira de Estados Unidos, Israel e agora de Ucrânia, nós também temos que copiar as estruturas narrativas norte-americanas. Nós temos que copiar o Black Lives Matter. Eu acho curioso, o pessoal está falando aí, todas as vidas importam. Claro que ninguém vai discordar disso, mas nessa altura eu queria entender por que raios que nós temos que fazer isso do ponto de vista da mentalidade norte-americana. Por que não vidas negras brasileiras importam? Porque teve que morrer um americano para desencadear esse processo todo. No meio da maior pandemia da história recente, onde nós deveríamos estar em isolamento social. E o pior, respondendo a uma provocação de um presidente genocida que quer que as pessoas vão para as ruas para aumentar o máximo possível o contágio. E em reação o pessoal vai para as ruas. Entendo perfeitamente, eu estou doido para ir também. Uma vez que o próprio presidente viola as recomendações de toda e qualquer forma de bom senso e incita esse tipo de comportamento, é de se esperar uma reação. Só que a reação vai para as ruas e nem sequer dá nome aos bois, ela vai para combater o fascismo. Aí vai dar antifascismo, virou até piada agora, já estou querendo fazer o fascismo antifascista. A população nem para ir contra Bolsonaro, nem para falar fora Bolsonaro, anti-Bolsonaro, não, é antifascismo. Coisa que o próprio Bolsonaro pode se apropriar, também pode dizer que ele é antifascista. Que fascista, na verdade, é o STF. São os governadores que estão impondo medidas autoritárias. Esse rótulo serve para qualquer um. Agora, eu queria ver ele dizer que ele é anti-Bolsonaro. Então, por que raios a gente não levanta o slogan de anti-bolsonarismo? Não, o cara vai para o antifascismo. Ninguém sabe o que é fascismo. E, vamos ser sinceros, a intelectualidade, entre aspas, brasileiras não está ajudando, disseminando um monte de desinformação a respeito. O problema, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho um vídeo específico sobre isso, mas o problema é que o problema de tratar as coisas em vez de seus significados, de substantivos elas viram adjetivos. Esse é o problema. O fascismo de um substantivo passou a ser um adjetivo. Perdeu completamente o significado, é apenas uma coisa ruim. O uso que se faz é o mesmo uso que os bolsonaristas fazem de comunismo. Pronto, criou-se uma simetria. E quando temos anticomunistas de um lado e antifascistas de outro, o que aconteceu? Quem é que sai beneficiado nessa história? Quem é que não está tendo o dedo apontado no rosto? O liberalismo. Paulo Guedes chama o servidor público de inimigo, diz que vai meter uma granada no bolso dele. Fazer isso é se colocar como inimigo de no mínimo 50 milhões de brasileiros, um quarto da população, porque além do tamanho da máquina administrativa, você tem os dependentes dessas máquinas, as famílias desses dependentes. Isso inclui militares, servidores da saúde, policiais, bombeiros, professores. Não é só aquele funcionário público de gabinete, não. E não é só aquele que ganha 30 mil, que é uma minoria ínfima de menos de 1%. A maioria esmagadora dos funcionários públicos do Brasil ganha pouco.
Aí o cara faz isso. O cara entra numa política de privatização em massa, uma política de benefício irrestrito à elite financeira, aos bancos. Uma política totalmente neoliberal. E ninguém para pôr o dedo e dizer que o problema é o liberalismo. Não, eles vão me falar em fascismo. Como é que a gente sai desse buraco? Não sai, já era. A narrativa está totalmente sob controle do interesse liberal. Por quê? O que é a elite plutocrática, a elite financeira faz? Manipula as massas. Ele faz com que o direitista imbecil seja anticomunista e chame de comunismo qualquer tipo de medida econômica que beneficie alguma parte da população que não seja a elite mais rica. E manipula a esquerda, fazendo com que qualquer tipo de defesa da tradição popular vire uma forma de opressão. Os interesses legítimos da população, os seus interesses tradicionais, os seus interesses culturais e seus interesses econômicos, todos ficam em segundo plano. E se cria uma luta falsa, completamente farsesca, entre falsos fascistas e falsos comunistas, que não tem nada disso, hein? Dois rótulos infames, miseráveis, desorientando completamente a discussão. Com essa adaptação narrativa, com esse sequestro narrativo do contexto brasileiro em plena pandemia, evidente que essas movimentações para as ruas vão aumentar a contaminação. Talvez isso seja até compreensível se você fosse direto ao ponto. Se você fosse atacar realmente, dando o nome correto aos bois, mas não, em vez de se atacar o governo genocida, em vez de se atacar o governo Bolsonaro e a sua corja de traidores assassinos, os desgraçados nos vão me falar em fascismo. Um rótulo do qual qualquer um pode ser jogado com quase qualquer pessoa, qualquer um pode rejeitar e qualquer um pode devolver. E aí perdeu-se completamente o direcionamento da crítica, perdeu-se a objetividade e ficam se debatendo fantasmas, rótulos, conceitos adjetivos. Não tem jeito. O índice de mortes vai aumentar. Esses protestos em si não têm nenhum potencial de efetivamente abalar o governo, porque eles não só não apontam o dedo na direção que possibilita, como ele ainda pode ser invertido, eles podem justificar uma maior repressão, eles podem até fortalecer, porque mobiliza e polariza ainda mais a massa, e eles beneficiam o Bolsonaro, porque o objetivo deles sempre foi polarizar, sempre foi incitar o conflito. O objetivo do Bolsonaro é provocar uma guerra civil no Brasil. E o pessoal está caindo direitinho. Eu entendo, podemos ir para a rua, mas para ir direto para cima dele. E não por cima de uma generalidade, para cima de racismo, uma hora dessas. Os brasileiros morrendo aos quilos aí. E nós vamos, agora, no meio de uma situação dessa, nos dedicar a um problema que sempre existiu, que pode ser tratado a qualquer momento, que vai continuar existindo depois. Não tem esperança, já era. Perdi até o ânimo depois dessa aí. Eu sou o Marcos Aurélio XR, hoje é o dia 2 de maio de 2020, obrigado pela atenção.